Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos hoje a mais um dia da nossa Semana Santa, a nossa Semana do Calvário, a Semana Santa de Jesus. Você que está acompanhando o nosso programa hoje, se você quiser ver os programas anteriores, você pode encontrá-los no YouTube. Eles estão salvos lá, é só você acessar e você vai encontrar os programas dos dias anteriores. Nós começamos nosso programa no sábado e vamos até o próximo sábado. Então, hoje eu vim aqui para mais uma vez trazer um tema importante da Semana do Calvário. É sobre o amor de Jesus. Hoje, Jesus está vivo no céu. Porém, existem pessoas que são capazes de seguirem o exemplo de Jesus. Essas pessoas podem mostrar a natureza de Jesus e serem como ele, amorosas. Assim, quem ver vai lembrar de Jesus e saber que essa pessoa é cristã, vai se sentir bem estando perto dela. E isso é muito considerável. Anteriormente, nós estudamos sobre a importância do amor de Jesus. Também percebemos que a pessoa que ama a Jesus, ela precisa praticar esse amor dentro da família. Desse modo, os membros da família serão felizes. Hoje nós vamos estudar o tema sobre o amor para com as pessoas. Na verdade, tem algumas pessoas que o jeito delas nos incomoda. Quando estamos na presença dessas pessoas, ficamos incomodados, mas Jesus nos explicou que precisamos aprender a amar ao próximo, mesmo que seja o nosso inimigo. Por exemplo, como é que eu posso amar uma pessoa que me incomoda? Como é que eu posso dizer eu amo você se ela não me faz se sentir bem? Como fazer isso? Antes de iniciarmos o estudo desta noite, vamos orar. Querido Pai que habita nos altos dos céus, muito obrigado, Deus, porque hoje nós estamos aqui tendo oportunidade de aprender um pouco mais da Sua palavra. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que abençoe a pessoa que está assistindo, que ela possa entender de forma clara e que Teu amor possa fazer presente em nossos corações, que nós possamos praticar esse amor em nossas vidas. Pedimos que o Seu Santo Espírito use a cada um de nós para que possamos também ser pessoas que convide outros a aprenderem do teu amor. Ajude-nos a sermos diferentes, transformados pelo teu amor e unidos em Cristo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o amor que insiste e não desiste. Vamos ver? Aqui na Bíblia, no livro de Lucas, está registrado este verso. Então, como eu disse para vocês, no livro de Lucas, no capítulo 15, você vai encontrar ali a parábola que Jesus contou. Ele conhecia muitas parábolas e também gostava de se utilizar de parábolas para explicar para as pessoas. Sabe por quê? Porque a pessoa que é inteligente, a pessoa que é humilde, a pessoa que é adulta, idosa ou criança, todos conseguiam, através da parábola, entender e compreender os ensinamentos. Jesus tornava acessível o conhecimento, pois era costume dele, praticamente um dom, contar parábolas. Jesus então explicou três parábolas. Nós vamos ver essas três parábolas hoje. E dentro desse contexto,
você vai entender que Jesus ele queria que as pessoas compreendessem o que é o amor ao próximo. O objetivo é provocar uma mudança em nós. Então, a primeira história que vamos contar em forma de parábola é esta aqui. Essa história, ela fala do filho pródigo. Vou contar a história. Havia um homem que era pai de 2 filhos e era muito rico. Um dos seus filhos, o filho mais novo, ele um dia foi até o seu pai e pediu a parte da herança. Ele disse: Pai, me dá a parte da herança que eu quero ir embora. E o pai: O quê? Tudo bem, ok. Pegou a herança, que era a parte dele, do filho, e entregou o filho. Muito obrigado, pai. E foi-se embora. Partiu para o mundo. Fez amigos, se divertiu, gastou o seu dinheiro. Quando o dinheiro acabou, ele ficou desesperado, sabia que não tinha dinheiro e todos os seus amigos o abandonaram. Ficou muito angustiado com aquilo e aconteceu que um homem, ele conseguiu uma vaga para que aquele jovem trabalhasse com os porcos, para que ele cuidasse dos porcos. Sim, ele foi trabalhar cuidando dos porcos. E ali, cuidando dos porcos, ele se sentiu angustiado, estava uma situação muito complexa para ele, e é aí onde a gente chega no texto que está no slide. Como podemos ver no texto, ele voltou a viver bem e se sentiu feliz quando encontrou o pai. Nessas 3 histórias, o tema central é o amor ao próximo. Trata sobre como amar as pessoas que nos incomodam. Jesus contou essas histórias por um motivo. Veja no slide. Nesse slide temos uma representação do cotidiano, onde Jesus tinha o costume de se alimentar com os seus amigos. Eles gostavam de conversar enquanto comiam e assim Jesus ensinava ali durante aquela refeição muitas coisas para eles. E sempre Jesus motivava para que eles pudessem continuar fazendo coisas boas e quando as pessoas estavam tristes, Jesus as consolava e as motivava também. Esse era o costume de Jesus e daquele grupo de homens que acompanhava Jesus. Um dia desses, algumas pessoas que não eram amigas de Jesus se aproximaram e começaram a falar de que Jesus fazia aquilo e não concordavam porque tinham pecadores ali no meio, prostitutas, bêbados, pessoas ignorantes, ladrões, todos esse tipo de pessoas estavam ali no meio. E eles disseram que Jesus estava fazendo algo errado porque sentava e comia com essas pessoas. Para eles, Jesus não deveria fazer aquilo. Jesus então notou que aqueles homens estavam indignados com aquilo, então ele aproveitou para contar as 3 parábolas e assim confrontar aqueles escribas e fariseus. Na história da ovelha perdida, Jesus destaca a alegria que existe em ajudar aqueles que estão perdidos. Esta foi a primeira história que Jesus contou. É a história da ovelha perdida. E como essa história da ovelha perdida se encontra narrada na Bíblia? Jesus então descreve da seguinte forma: que uma das ovelhas de um rebanho se perdeu, e o pastor então foi a procurar e trouxe-a de volta para o aprisco, pois ele a amava. As pessoas acharam estranho aquela ovelha ter se perdido e ficaram especulando o fato dela ter ido embora. Não fizeram nada para acolher e trazer de volta aquela ovelha. Não lhe ofereceram nenhum tipo de tratamento ou recepção. Ao invés disso, ficaram ali, deixando aquela ovelha de lado. A Bíblia traz mais detalhes sobre esta parábola.
Como podemos ver, Jesus contou uma parábola na qual o homem tinha 100 ovelhas e uma dessas ovelhas se perdeu. E aí Jesus então perguntou para aqueles homens quem teria coragem de ir atrás da ovelha que se perdeu, deixando as 99. Quem que teria coragem? Ele questionou. Qual de vocês é o homem que teria coragem de ir atrás de uma única ovelha, deixando as 99? A principal questão de Jesus foi: quem? Qual dentre vós é o homem que teria coragem de ir atrás de uma única ovelha que se perdeu? O foco da conversa de Jesus era fazer aqueles homens pensarem e questionarem que atitude eles tomariam. Porém, ninguém se manifestou. Constrangidos, não disseram nada. E Jesus disse: aquele pastor teve a coragem de deixar as 99 e saiu a procurar de madrugada no meio da floresta, correndo perigo, até que ele encontrou aquela ovelha, colocou em seus ombros e voltou para o aprisco, onde estavam as 99. E assim juntou-as e todas estavam ali salvas. Porque o pastor ama as suas ovelhas e ele não poderia deixá-la, mesmo que fosse uma, abandonada. Então ele foi, se esforçou e buscou aquela ovelha. Nossa, muito interessante, não é mesmo? A próxima parábola que Jesus contou é sobre uma mulher que tinha 10 moedas. Ela possuía 10 moedas e uma vez então em sua casa ela começou a fazer as contas e percebeu que não tinha mais 10 e sim 9. Ela então ficou desesperada, começou a procurar em sua casa, varreu a casa, tirou os móveis de casa até que ela conseguiu encontrar a moeda perdida. Quando ela encontrou, ela ficou muito feliz. A Bíblia traz outro verso. Vamos ver? Então Jesus, depois de contar essa parábola, pergunta novamente: quem de vocês teriam coragem, igual essa mulher fez, de procurar a moeda que estava perdida? Quem teria coragem? Era apenas uma moeda. Quem teria coragem de varrer toda a casa, levantar os móveis, até encontrar a moeda? Quem de vocês teriam a coragem de fazer igual? A maioria talvez poderia ter pensado: ah, sobraram 9, não tem problema, não faz tanta falta. Mas quem de vocês teriam coragem de procurar? Quem? Quem? Levantem a mão, quem? Jesus questionou. Ao terminar de contar a história, Jesus indaga aquelas pessoas, pois o foco era fazerem pensarem sobre quem estaria disposto a reagir como aquela mulher. Foi a questão levantada por Jesus. Constrangidos, mais uma vez, ninguém respondeu. Nessa parábola, Jesus quer nos ensinar que devemos agir como aquela mulher. Quando soube que lhe faltava uma única moeda, ela poderia ter desistido de procurar. Ela podia ter feito isso, mas não. Ela persistiu em procurar, se esforçou muito para encontrar. E aí eu pergunto para vocês: quando aquela mulher encontrou a moeda, vocês acham que ela não se importou ou ficou aliviada e muito feliz por tê-la encontrado? Ela ficou muito feliz. E a comparação que a gente tira dessa história é para os nossos dias. Hoje você vê pessoas frequentando a igreja, mas tem a sua alma vazia, o seu coração vazio, não está unida a Deus, não tem um sentimento de união. Gostam de cantar, gostam de música, gostam de ler a Bíblia, gostam de orar também, mas não estão unidos a Deus e não têm um amor verdadeiro naquilo que fazem. E aí só frequenta a igreja por frequentar. Vem à igreja, faz cara de paisagem, se sente orgulhosa, mas no fundo, no fundo, não tem um relacionamento com Deus. Frequentam a igreja não porque amam a Jesus. Frequentam a igreja porque se sentem de alguma forma
bem ali ou porque querem frequentar, mas falta realmente pôr em prática e viver aquilo que acredita. A gente percebe, vê algumas pessoas assim, que frequentam a igreja, que não têm um comportamento de cristão. Sem contar que essas pessoas também dão falso testemunho para as outras pessoas, porque isso revela que elas não são cristãs. Nós estamos acostumados com as opiniões humanas e as opiniões humanas ofendem, criticam e poucas pessoas procuram ajudar. E como na parábola essa mulher não se importou, ela teve coragem de ir procurar a sua única moeda perdida, mesmo com o que as pessoas estavam falando de que ela não precisava, mas ela ficou aliviada quando encontrou. Eu e você precisamos ser como esta mulher, não desistir das pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus. Quando você perceber que alguém não está mais unida com Deus, não desista. Vá atrás, procure essa pessoa, motive ela, ajude-a para que ela possa retomar a sua comunhão com Deus. Porque Deus não desiste de nós. Então nós não podemos desistir das pessoas. Nós precisamos amar essas pessoas. Precisamos ter empatia com elas. Para as pessoas que se sentem abandonadas, saiba que Jesus, ele gosta de estar perto. Jesus se aproxima e ele se sente bem estando perto. Ele quer estar perto das pessoas. Está aí o fato das pessoas não se sentirem merecedoras do amor de Jesus, porque são adúlteras, alcoólatras, pecadoras, mas mesmo assim, Jesus se aproxima delas. Ele quer estar junto, quer ajudar, quer motivar, unir-se a essas pessoas para ajudá-la. Isso é amor. Amor não é você ajudar ao seu amigo apenas e rejeitar as pessoas que são marginalizadas por terem vícios que degradam a imagem humana e assim são abandonadas. O amor verdadeiro não faz acepção de pessoas. A pessoa que ama de verdade vai ajudar os seus amigos e tentar ajudar os outros que necessitam de ajuda, porque a pessoa que ama de verdade não se sente melhor que os outros, por isso está sempre disposta a ajudar. Pense numa pessoa nessas condições, como que ela vai ter força para se livrar? Sozinho é difícil, com apoio ela vai conseguir. Eu também necessito de Jesus na minha vida. Se pelas minhas próprias forças eu tentar ir para o céu, é impossível. Eu preciso de Jesus. Ele morreu na cruz mesmo não tendo pecado. Eu sou pecador. O mundo tem pecado, mas Jesus não. E mesmo assim ele morreu na cruz no meu lugar. Com o seu amor, ele me socorreu. Eu preciso ser semelhante a Jesus, amar as pessoas. Assim como Jesus ajuda e auxilia as pessoas, eu preciso fazer esse papel. Dessa forma, junto com elas, nós vamos ter vitória. Bom, temos então as três parábolas, as três histórias que Jesus contou. E dessas parábolas podemos tirar algumas aplicações. Por exemplo, na parábola da ovelha perdida, isso pode ser aplicado como uma pessoa que aproveita a distração de outras do grupo maior para poder sair. E o grupo maior, por estar distraído, não percebe e assim não vai atrás, não procura saber o que aconteceu, para assim resgatar aquela pessoa perdida. A segunda parábola é a parábola da moeda perdida. Essa moeda foi perdida dentro de casa, e isso pode representar as pessoas que, mesmo frequentando a igreja, têm o seu coração vazio, não têm nenhum tipo de comunhão com Deus e estão perdidas dentro da igreja. E na terceira história, na terceira parábola, é a história do filho pródigo.
lá onde tinha um pai rico, e deu a parte da herança para o filho. E assim o filho saiu ao mundo gastando dinheiro em diversão e outras coisas, até que não tinha mais nada. Certo dia, o filho chegou ao pai e disse: Pai, me dá a minha parte na herança. E o pai disse: Não, você não precisa. Você tem tudo. A fazenda é sua, a casa é sua, tudo é seu. Você não precisa ir embora. Para que você quer gastar o dinheiro agora? Eu amo você, quero te ajudar. Pai, eu não quero saber, disse o filho. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. E o pai tentou fazer alguma coisa, mas percebeu que o filho era muito insistente e queria logo ficar longe do pai e desprezá-lo. Ele saiu de perto do pai e se afundou, gastando seu dinheiro. Depois se arrependeu e quis voltar. Foi então que, certo dia, o pai estava em casa e, ao olhar pela janela, percebeu que o seu filho vinha pelo caminho. Imediatamente ele correu e foi ao encontro do filho. Quando o pai se aproximou, o filho se ajoelhou e disse: Pai, não me encoste, eu estou sujo. Mas mesmo assim o pai o abraçou. Não quis saber. O pai disse: Não fique preocupado se você está sujo ou fedendo. Eu quero que você sinta amor. Chamou os empregados, pediu para dar uma roupa nova. Os sapatos velhos foram tirados e deram-lhe sapatos novos. E por fim, o pai colocou no dedo do filho um anel. E o pai disse: Com este anel todos saberão que você é o meu filho. Deus, ele age como o pai da história. Ele não está preocupado se a pessoa é mal, se a pessoa é uma adúltera, se ela é uma pessoa que tem problemas com álcool. Ele não está preocupado. A pessoa pode ser turrona, ladrão, pode ser uma pessoa imunda. Deus, ele olha e não fica preocupado com os defeitos. Deus, ele gosta e aceita a pessoa, qualquer pessoa. O foco de Deus está no encontro. Ele quer correr, abraçar e salvar esta pessoa. Ele quer salvar você. As pessoas pensam que para elas irem para o céu, primeiro precisam se purificar, estarem perfeitas para poder ir para o céu. Acha que vai chegar lá no céu perfeito e vai entrar direto. Não é isso. É o contrário. Deus, ele quer que eu e você, sujos e pecadores da forma como estamos, nos aproximemos dele, pois ele vai nos dar um novo coração, vai nos dar uma nova roupa, vai nos vestir e vai nos perdoar. É esse o objetivo de Deus, nos dar uma veste de justiça. Jesus não quer que você se aperfeiçoe antes de ir até Ele. Ele quer que você vá a Ele do jeito como você está. Você não precisa tirar nada do seu coração. Sabe por quê? Porque é impossível você fazer isso sozinho. Você só vai conseguir ao lado de Jesus. Então não adianta você querer fazer as coisas sozinho. Você precisa olhar para Jesus e pedir perdão e dizer: Pai, por favor, me perdoe e me aceite. Claro que Jesus, ele vai te encontrar. É lógico que ele vai correr, vai te abraçar, vai fazer uma festa e te levar para o céu. Como o pai da parábola deu uma festa porque o filho voltou. Compreende? Olha só, perceba o seguinte: a primeira pessoa, ela fugiu escondido. A segunda pessoa, ela estava perdida dentro da igreja. Mesmo frequentando a igreja, ela não tinha uma comunhão com Deus. Assim entendemos essa segunda pessoa. A terceira pessoa é representada por aqueles que abandonam a igreja, que não querem saber da igreja, que não querem saber de Deus, desprezam a Deus e ignoram tudo. Partem para a bebida. E vejam só, a primeira pessoa é representada por aqueles que se perdem sem nenhum aviso. A segunda pessoa é representada por aqueles que frequentam a igreja e têm o seu coração vazio. E a terceira pessoa é representada por aqueles que, mesmo recebendo o aviso, não querem saber de igreja. Desistem de estudar, desistem de orar, desistem de buscar a Deus, desprezam as coisas da igreja, desprezam a Deus. E aí eu pergunto para você: o que será que Deus faz?
Deus continua amando essa pessoa. Deus continua insistindo, persistindo, tendo paciência e esperança que um dia ela volte para que ele possa correr e abraçá-la em seus braços. E se hoje você se sente como uma dessas três pessoas, saiba que Deus ele não vai te ignorar, ele continua te amando. Deus, ele ama as pessoas. Deus, ele ama a pessoa que comete erro. Deus, ele fica triste porque sabe que a consequência desse erro vai trazer angústia, sofrimento para a pessoa. Mas mesmo assim, Deus a ama. E não importa, Deus, ele quer que a pessoa se reconcilie com ele. A ideia de Deus é que a pessoa ore, pois a oração vai ajudar ela a encontrar felicidade. E Deus vai ficar feliz quando ela aceitar. Quando a pessoa faz alguma coisa errada, Deus olha aquilo e percebe que não é bom. O que Deus queria é que ela aprendesse a evitar, entendesse que é a influência do diabo. Mas muitas vezes a pessoa não sabe que está sendo influenciada a cometer o erro. Deus ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. Mesmo que a pessoa faça coisa errada, Deus não vai concordar com o erro, mas vai ter paciência com ela porque Deus a ama. Nós precisamos ser como Deus. Precisamos amar as pessoas, gostar de conversar, de dialogar, de ter uma maturidade para conversar com as pessoas. Não só ir atrás daquelas pessoas que a gente se simpatiza, daquelas pessoas que a gente gosta, mas também ir atrás daqueles que não gostam de receber conselhos, daqueles que a gente se incomoda com o jeito deles, porque Deus tem paciência com essas pessoas. Essas pessoas que a gente não concorda com o jeito delas, elas são humanas. Se ela é estúpida, nós precisamos ter paciência, tratá-las com carinho. Porque quando elas conhecerem a Jesus, elas vão ter uma vida transformada. Tem a história deste homem chamado Pedro Alves. As pessoas conheceram a história dele e depois o convidaram para fazer uma entrevista pedindo para que ele contasse a história dele. Então Pedro foi até o local para fazer a entrevista e aí ele começou a contar como que foi a história dele, como era a vida dele. Ele conta de que ele era um cantor famoso que visitava muitos lugares no Brasil e ele cantava com seu chapéu e seu violão. Ele gostava de cantar e visitava muitos lugares no Brasil. Até que um dia ele foi chamado para fazer show e aí ele não parou mais, fazia vários shows. E esse era o trabalho dele. Ele fazia shows e ganhava vida cantando. E aconteceu que ele acabou adquirindo ou se viciando, né, no alcoolismo. E sempre quando, depois desse seu vício, sempre quando ele tinha um show marcado, ele faltava e não estava mais trabalhando direito, e ele não fazia outra coisa a não ser ficar bebendo, e estava muito viciado nisso. Até que ele foi perdendo as oportunidades e os empregos. As pessoas começaram a se afastar dele, ele começou a ser abandonado por um e por outro. E aí ele ficou sozinho e sofreu muito. E muitas pessoas tentaram, mas ele não conseguiu recuperar a sua força, porque o vício tinha tomado muito a conta da vida dele e ele não conseguia abandonar mais esse vício. E isso levou anos, até que ele pensou que a vida dele, o fim da vida dele seria bebendo. Teve um amigo dele chamado Sebastião. Este amigo então percebeu a situação do Pedro e levou o Pedro para fazer diversos tratamentos, mas esses tratamentos não tinham resultado. E o Sebastião disse que queria ajudar e levou o Pedro para fazer exames ao médico e nada resolvia o problema de alcoolismo do Pedro.
Ele percebeu que era muito difícil, que era um vício muito forte e que tinha algo muito complicado para fazer, que não conseguia libertar o Pedro do vício. E o amigo dele, o Sebastião, ficou muito triste porque nada adiantava, né? Ele queria fazer alguma coisa, mas nada adiantava. Então ele pediu para que o Pedro esperasse um pouco, até que um dia ele recebeu a visita de um cristão. Esse cristão ensinou algumas coisas para o Sebastião, ele ensinou sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E aí então ele decidiu se batizar. E o Sebastião então se batizou. E ele pensou em quem? Ele pensou no Pedro. Então ele foi procurar o Pedro. E o Pedro continuava lá largado, sujo, bêbado. E o Sebastião pediu para o Pedro ir para a casa dele. E o Pedro disse: Você vai me levar para fazer tratamento de novo que não resolve? E o Sebastião disse: Olha, vamos lá para minha casa. E carregou ele, mesmo fedido, cheirando mal. Deu um banho no Pedro, cortou o cabelo do Pedro, fez a barba do Pedro. E aí, conversando com Pedro, Sebastião disse: Olha, o seu problema não é médico que vai resolver. A primeira coisa que vai resolver é procurar a Jesus, certo? E aí o Pedro disse: Como que eu vou procurar Jesus? Como que eu vou encontrar Jesus? E o Sebastião começou a explicar para o Pedro quem era Jesus, como encontrar a Jesus, o que fazer para Jesus, entender o amor de Jesus, o carinho de Jesus e como seguir a vida ao lado de Jesus. E Jesus então faria uma mudança na vida do Pedro. Pedro disse que aceitaria, que queria seguir Jesus e que estaria disposto a fazer de tudo para estar ao lado de Jesus. E foi uma fase difícil. Sebastião ajudava e orava muito com Pedro, e choravam e oravam de novo, até que um dia o Pedro se viu livre do vício. E ele ficou muito feliz mesmo, e agradeceu muito ao amigo dele, ao Sebastião, porque o Sebastião não desistiu. O Sebastião persistiu, procurou o Pedro. Todos os outros amigos haviam abandonado Pedro, mas o Sebastião não. O Sebastião estava ali do lado do Pedro, acompanhando Pedro e vivendo uma vida de desafio e luta para salvar o amigo do vício. E o Pedro então percebeu que a única saída na vida dele era Jesus. Ele ouviu as histórias de Jesus, aceitou Jesus como Salvador pessoal e se batizou. E o Sebastião sempre dizia para o Pedro: Olha, não agradeça a mim, agradeça a Jesus por ter feito a transformação na sua vida. E aí, a minha pergunta para você é a seguinte: você pode ter na sua família, pode ser um amigo seu, alguém que você conhece no trabalho, alguém que você vê indo para a igreja. Tem alguém que te incomoda? Tem alguém que você espera que essa pessoa vá te fazer alguma coisa ou te ajudar? Tem alguém que você acha que precisa de um auxílio médico? Ou uma pessoa que você acha que precisa de Jesus e precisa de um apoio, de uma orientação, que precisa de orar junto, que você precisa estar junto, orando, estudando? Quem será essa pessoa? Jesus, ele é o perfeito amor. Ele não despreza você e não vai desprezar os outros. Eu queria que você fosse abençoado por Deus. Eu espero que Jesus ele seja um exemplo na sua vida, que você viva o amor de Jesus para com as pessoas, que você ame as pessoas, os seus amigos, que você ame as pessoas que você não conhece, que você ame as pessoas que são rejeitadas, que você procure amar as pessoas de verdade com o amor de Jesus. Que Deus abençoe você e eu espero de verdade que o amor de Deus seja parte da sua vida. Que Deus te abençoe.
Vamos fazer uma oração na esperança de que Jesus pode nos transformar e renovar o nosso coração lá no íntimo. Eu sei que não é fácil amar as pessoas, eu sei que é difícil. Há muitas pessoas que têm vícios como bebida, cigarro, e pessoas que são egoístas, que são estúpidas. Não é fácil amá-las. Qualquer pessoa pode ser crente ou não crente, olha para essas pessoas e dizem que elas não têm solução, que elas não têm jeito. Isso é motivo de termos compaixão dessas pessoas. E assim nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus em nosso coração para modificar a nossa vida e passarmos a amar as pessoas, que possamos seguir o exemplo do Sebastião. Permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida para poder ajudar os outros Pedros que existem aí no mundo afora. Que o Espírito Santo toque na sua vida, que sua vida seja transformada, para que você possa aceitar ajudar outras pessoas. Você aceita orar comigo? Oremos. Senhor, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede a oportunidade de termos o Espírito Santo tocando em nosso coração, abrindo o nosso ser para que o Senhor faça morada. Que possamos aprender o amor de Deus, aprender a estar unido com Deus e seguir o exemplo de Jesus, sermos semelhantes a Ele. Nos dá paciência, bondoso Deus. Nos dê sabedoria para lidar com essas situações, para poder dizer as palavras certas. Que tanto o surdo quanto os ouvintes possam ver a nossa explicação e assim entender e aceitar uma mudança, uma transformação na vida delas. Que o Espírito Santo toque na vida delas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado porque tem nos abençoado e pedimos que o Senhor nos ajude a aprender mais a amar o nosso próximo. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus quer que a nossa vida se consagre para que Ele use os dons que há em nós. O mundo então verá grandes milagres, o Espírito de Deus por nossa voz. Deus quer usar os dons que nos tem dado, tornando a nossa vida uma luz, e assim curar os pobres quebrantados, com nossas mãos guiadas